acontecendo. Pode ir? Bom, então hoje, finalmente a gente sai do mundo dos campos escalares e vamos começar a falar de eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica, vocês sabem que é a melhor teoria que a gente tem até hoje. É a teoria que produz o melhor resultado de concordância entre experimento e resultado teórico, resultados assombrosamente precisos, batendo em 12 casos decimais. E isso coloca essa teoria num patamar bem privilegiado, né? Se tem alguma coisa que funciona na teoria de campos, é a eletrodinâmica quântica, que já foi desenvolvida há cerca de 80 anos, vem sendo submetida a uma série de testes e sempre muito bem passando por todos eles, mas também foi nessa teoria que começou toda essa história de renormalização. A eletrodinâmica quântica foi a primeira construção de uma teoria de campos, a primeira quantização de um sistema descrito por campos, e foi a primeira vez em que as pessoas se depararam com divergências nos gráficos de Feynman. Não sei nem se naquela época já existia o gráfico de Feynman, mas as primeiras divergências nas séries perturbativas. E foi aí que começou essa história de renormalização, de como subtrair essas divergências, como eliminar essas divergências de forma consistente, e de modo a produzir resultados que sejam fisicamente, que tenham sentido do ponto de vista físico. Bom, eu já vou partir aqui da Lagrangiana, da eletrodinâmica quântica. Eu pretendo, nessa aula de hoje, discutir um pouco as cargas de Feynman, mas não fazer a coisa de forma tão detalhada como eu fiz no campo escalar. Primeiro, porque é mais chato, e segundo, porque já tem ferramental necessário para fazer isso. Tirando um cuidado a mais aqui que eu costumo tomar com relação a índices, estruturas de índices e a estrutura fermiônica, a natureza fermiônica do campo de Dirac, a coisa funciona mais ou menos da mesma forma que o caso escalar. Vamos começar então pela Lagrangiana da eletrodinâmica quântica, que contém um setor associado ao fóton, ok? F quadrado, F Newton, transfer de Maxwell. Um setor associado ao campo de Dirac, que descreve elétrons e pósitrons, leptons de uma forma geral, e também um setor associado com a interação entre fótons, elétrons e pósitrons. Interação entre fóton e corrente. Ok? Bom, aqui é uma questão de convenção, o sinal que você coloca aqui na frente. Também é uma questão de convenção colocar ou não constante de acoplamento aqui. A gente vai adotar essa convenção e vou tentar seguir com isso daí ao longo do restante do curso. Ok? Bom, aqui, só quem aqui, né? O F mini é igual a mi menos d mi a mi
Psi é o campo de Dirac. Ok? Esse campo AMI é responsável pela descrição dinâmica do fóton, ou seja, uma partícula sem massa de helicidade 1. E esse campo de Dirac e o seu conjugado barrado, né, é responsável pela descrição de uma partícula massiva de spin meio. Pode ser um par de partículas, partícula e antipartícula. Pode ser eletropósito, pode ser muon, antimuon, pode ser tal, antital. Essa lagrangiana funciona igualmente bem para qualquer uma das famílias de elétrons. Ok? Para o tal, um pouco menos, porque para você excitar uma tal, você vai ficar numa faixa de energia em que a interação eletrofraca pode desempenhar um papel. Então tá. Acho que vale a pena adicionar agora um termo nessa lagrangiana. Bom, antes disso, né? Observações. Observação. Essa lagrangiana L é simétrica das transformações abaixo. São elas. A, Mi, em um certo. A Mi, linha, igual a Mi menos 1 sobre E de Mi alfa, Psi em Psi linha exponencial de menos alfa de x, Psi barrado M Psi barrado linha igual a Psi barrado. Ok? Ou seja, transformações de fase para o campo de Dirac e uma transformação de conexão de gauge, conexão de grupo de calibre para o campo de fóton. Essas aqui são chamadas transformações de calibre, transformações de gauge. Ok? Não é difícil verificar que essa lagrangiana é invariante para essas transformações. Eu acho que o sinal está correto aqui. Talvez tenha que acertar esse sinal aqui, mas não tenho certeza. Bom, hoje em dia a gente sabe que esse tipo de invariância ele é bastante interessante do ponto de vista de teoria de campos, porque fornece uma receita para se construir interações. De fato, a gente poderia ter partido de uma lagrangiana de Dirac livre, verificar que essa lagrangiana de Dirac livre é invariante para transformações de fase global, em fases globais. E se você promover essa simetria global a uma simetria local, você precisa introduzir um campo de calibre
campo vetorial que se transforma de uma determinada forma, que é aquela ali. E quando você dá dinâmica para esse campo vetorial de forma a respeitar a simetria da sua teoria, você naturalmente chega num termo cinético desse tipo aqui, um termo cinético do tipo máximo. E, em contrapartida, você também precisa introduzir uma derivada covariante para manter a simetria na possibilidade de Dirac, e você obtém esse termo de interação entre os leptons, entre o férmion, o elétron e o elétron positron. Ok? Essa simetria, ela vai produzir um problema na hora de realizar a quantização da sua teoria, seja via integral funcional, seja via quantização canônica. E via quantização canônica, esse problema se manifesta como estados não com a aparição de estados que possuem norma positiva, norma negativa, e você remove esse estado, esse tipo de estado, pela imposição de uma condição de calibre, okay? Você consegue remover esse tipo de problema por uma imposição de fixação de calibre, uma condição de calibre. E no ponto de vista integral funcional, que é a abordagem que nós temos utilizado aqui ao longo desse curso, o problema surge naquele momento em que a gente tem uma integral funcional para a teoria livre. O esquema é o mesmo, né? Desliga a interação, calcula a integral funcional para a teoria livre, calcula o funcional gerador para a teoria livre. E a partir daí a gente consegue reconstruir o funcional gerador com uma teoria interagente de alguma forma. Ok? Alguma forma que envolve teoria de perturbações. Mas no processo do cálculo no processo de cálculo do funcional gerador da teoria livre, a gente passa por um processo que a gente precisa completar quadrado no funcional gerador, a gente precisa completar um quadrado naquela exponencial de I vezes a ação mais I J, uma fonte externa vezes campo. E esse processo de completar quadrado envolve um certo shift no seu campo, que por sua vez envolve um determinado operador. Ok? Na verdade, o inverso de um operador que aparece na nossa lagrangiana original. É o inverso do operador que aparece naquele bilinear, campo, operador, campo. Tá ok? Calculando esse operador aqui para essa lagrangiana, vamos pegar só o setor do fóton. Vou anotar. Esse daqui, 0. Temos par de F mi quadrado. Considerando só o setor do fóton, a gente pode fazer algumas manipulações com essa expressão e reescrever nessa forma, usando aquele F mi para esse lado. Pode reescrever dessa forma. 2 a mi de Laplaciano, D'Albertiano menos dmi a mi. Ok? Ou seja, o operador que aparece, que são deixados pelos campos, aquele operador de onda, possui essa forma aqui. Estamos denotando por K, naquela época, sim. Nosso operador de onda vai ser esse daqui. Tá, mini, que vai depender da caminho.
lambertiano de eta mini menos dmi dmi. Tá ok? Certo? Bom, para calcular o inverso desse operador, a gente pode pegar, por exemplo, e escrever esse cara no espaço de Fourier. Pegar esse cara no espaço de Fourier. No espaço de Fourier da lambertiana vai em menos K2. Cada uma das derivadas vai em IKmi, então vai aparecer um sinal I, trocando esse sinal aqui fica mais Kmi. E eu posso reescrever esse objeto dessa forma. Onde o que aparece aqui, esse operador que aparece aqui, eta mini, que é definido como sendo eta mini menos Kmi sobre K2, é o chamado projetor longitudinal. Transversal. Ok? Eu posso definir também um projetor longitudinal, como sendo isso daqui. Longitudinal. Bom, esses dois caras satisfazem algumas propriedades interessantes. Por exemplo, se você somar os dois, você obtém a métrica de Minkowski. Se você elevar θ ao quadrado, numa escolha adequada dos índices, você obtém o próprio θ, ok? Se você levar ômega ao quadrado, você obtém o próprio ômega. E se você multiplicar θ por ômega, ou ômega por θ, você obtém zero. Okay? Os dois projetam em setores ortogonais. E é bem sabido que qualquer operador de onda, qualquer operador que aparece na parte bilinear, na parte livre da sua lagrangiana, e levando em conta que a sua lagrangiana ela respeita variância de Lorentz, e levando em conta que você tem 4 dimensões, 3 dimensões a coisa pode ser um pouco diferente. Acima disso, o resultado vai. Levando em conta que você tem 4 dimensões ou mais, qualquer operador que aparece naquela parte bilinear pode ser escrito como uma combinação linear desses dois projetores. Uma combinação linear onde o coeficiente desses dois projetores também pode depender de K, mas depende só do escalar K2. Ok? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer operador O, pode ser escrito como sendo A vezes uma função de K2, θ, mi, mais B vezes uma função, quer dizer, B é uma função de K2, ômega mi. Tá ok? E
é bem sabido que o operador inverso O menos 1 mini é dado por 1 sobre A capo de K2 θ mini mais 1 sobre B de K2 ômega mini. Ok? O que significa um problema para nossa teoria. Nossa quantização da teoria. Por quê? Esse operador de onda envolve mais um termo, mais 0 vezes ômega mini. Então eu não consigo inverter esse termo aqui. Ok? Solução para esse problema. A solução para esse problema consiste em adicionar uma parte longitudinal na sua lagrangiana. Ok? Essa parte longitudinal corresponde a uma fixação de caminho. Eu vou escrever dessa forma aqui. Quer dizer, vou colocar um si, né? Eu vou adicionar na minha lagrangiana esse termo. Ok? Quando eu coloco esse termo na lagrangiana, agora eu vou ter alguma modificação. Eu vou ter um termo a mais. Esse daqui mais isso, né? Agora eu vou ter um termo do tipo K2 menos mais dmi ali. Ok? Já integrando por partes. E eu ganho um termo aqui no setor transversal. Agora o meu operador de onda toma essa forma aqui. 1 sobre ômega, 1 sobre si, K2 ômega mini. Ok? Conclusão, agora eu posso inverter esse operador. Agora eu posso calcular K menos 1 índice mini, que vai dar menos 1 sobre K2 do índice. Certo. Viajei. Θ mini mais si de ômega mini. Ok? Que eu ainda posso reescrever, e é a forma mais usual de se encontrar, menos 1 sobre K2 eta mini mais si menos 1 sobre
sobre K2. Ok? Ok? Bom, esse é o inverso do operador de onda. Esse cara aqui, esse termo foi introduzido. Veja que ele é um termo que aparece com a função dele. Corresponde. A função dele é adicionar uma parte longitudinal no seu operador de onda, tá ok? Mas mais que isso, a função dele é quebrar a simetria de calibre do seu problema. Ok? Ao colocar esse termo, você quebra a simetria de calibre da sua teoria. Porque veja que aquela lagrangiana com aquele último termo não é invariante de transformações de calibre. Aquele último termo não é invariante de transformações de calibre. Esse termo também poderia ser introduzido de forma, eu diria, mais natural até, se você fizesse o procedimento de Fadeev-Popov via integral funcional. Você tem uma integral funcional que está contando todas as configurações possíveis, só que você tem configurações que são fisicamente equivalentes, que são aquelas configurações que diferem por um gradiente de uma certa função alfa. Então, ao fazer a integral funcional, você está contando várias vezes a mesma física. Uma forma de fixar, de eliminar essa múltipla contagem, se dá por meio do procedimento de Fadeev-Popov, onde você vai acabar fazendo uma série de manipulações que envolvem digamos, a singularização de uma certa condição de calibre. Você coloca a mão nessa condição de calibre e isso te leva aos ghosts de Fadeev-Popov, te leva a um termo daquele tipo na sua lagrangiana. No caso de uma teoria abeliana, como é o caso da eletrodinâmica quântica, a gente não precisa se preocupar com o setor de Ghost, porque ele se desacopla da lagrangiana. No caso de uma teoria não abeliana, o Ghost ele não desacopla, você tem termos de interação entre Ghost e Gluon, Ghost e campos de calibre não abeliano, né, de forma geral. Bom, é um procedimento mais geral. Quer dizer, um procedimento mais natural de se introduzir aquele termo que foi colocado à mão. Bom, dito isso, esse daqui é o inverso do operador de onda. Se vocês se lembrarem, o propagador livre de um campo corresponde a I vezes o inverso do operador de onda. Então, nesse caso aqui, esse objeto está relacionado com um propagador livre. Eu vou colocar direto no espaço de Fourier, né? Com um propagador livre de dois campos vetoriais de máximo, dois campos de gauge. Operador livre, vou colocar esse zero aqui. Vai ser I sobre K2 mais C menos 1 Kmi sobre K0. Fecha isso. Ok? Esse é o propagador. A gente bota K menos K. Porque na verdade o que aparece quando você calcula o propagador. Porque se você calcula o propagador no espaço de posições, o que você obteria seria
algo desse tipo, deixa eu colocar. No espaço das posições, no espaço das posições tem uma estrutura desse tipo aqui. AX AMI X AMI Y 0 espaço de posições vai ser I sobre da Lambertiana eta mini menos dmi sobre da Lambertiana tem a termo de si menos 1, né? Isso daqui atuando uma delta de x menos y. As derivadas todas com respeito a x. Ok? Bom, calcula esse daqui, coloca isso daqui em termos de transformada de Fourier. Isso daqui fica algo do tipo I 1 sobre 2π a quarta integral d k dk I mais dni exponencial de I k x menos y. Ok? Certo? E Só tem o derivado de fora aqui que você não entendi. tá, não, já te falei, esqueci. Bom, vamos ver. Isso daqui vai ficar. Aqui tem o I também, né? Vai ficar I sobre integral d 4k I sobre a quarta, I sobre menos I sobre K2, eta mini mais si menos 1, cami cani, K2, K x menos 1. Não, K2 não. Já botou pra fora. Ok? Certo? Só que por outro lado, a gente tem o seguinte. Esse objeto aqui, por outro lado, esse objeto aqui poderia ser escrito dessa forma. Integral de 4k 2π a quarta, uma integral em menos i, não, desculpa, integral em d4 k', 2π a quarta, del, um valor esperado, quer dizer, o propagador, um a em k, ani, k', uma exponencial de kx mais
K' Y. Tá ok? Você escreveu tipo em Fourier, o cara que Isso, só que só escrever em Fourier. Uhum. Se eu quiser colocar isso daqui da forma que está aqui em cima, eu posso fazer isso introduzindo mais uma integração. Quer dizer, se eu quiser colocar isso daqui nessa forma, para identificar quem é esse cara, eu posso fazer isso introduzindo uma delta de Dirac aqui. No K, né? No K. Concorda? Bom, esse pedaço aqui poderia ser reescrito dessa forma. Integral D do K, 2 D K', 2 quarta, veja o seguinte, eta mini mais si menos 1, K'I sobre K2, exponencial de I, Kx mais I, Ky, K'Y, 2π a quarta, delta de K mais K'I. Concorda com isso? Tá. Certo? E isso tudo aqui, quer dizer, esse pedaço aqui, junto com a delta, corresponde ao propagador, no espaço de Fourier. Mas, ou seja, o propagador traz com ele uma delta de conservação de momentos. Tá ok? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu defino um propagador dessa forma aqui, tá ok? De tal forma que já faz essa sincronização da delta. Entendi. Tá ok? Então, ou seja, eu tenho algo do tipo, esse cara aqui. Já troca o K' porque ele tem que ser uma Isso. conservação nessa E desprezo a delta também. Tá ok? Valeu. Porque aquela delta sempre é aquela delta que desaparece Sim, em todos os cálculos, né? A delta e o 2. Bom, então isso daqui é o propagador. Então, vamos já colocar aqui regra de Feynman. Eu já vou fazer aqui a particularização do calibre de Feynman, ok? Onde se igual, vou fazer isso porque ele simplifica bastante os cálculos. Os resultados são independentes de calibre e, como a gente vai ver também mais adiante, esse parâmetro que aparece na fixação de calibre, ele também não recebe renormalização. Quer dizer, não é renormalizado, não recebe uma correção quântica para ele. Então, logo de partida, a gente já pode fixar um valor para esse parâmetro de calibre e seguir a vida a partir daí sem nenhum problema, embora essa justificativa de não receber nenhuma condição, nenhuma renormalização, isso vai ser verificado a posteriori. Então, por enquanto, fica isso e mais adiante a gente vê a razão disso acontecer. Ok?
Bom, a primeira regra de Feynman corresponde ao propagador do fóton, então eu coloquei ali. Em que? Fazendo se igual a 1, a expressão do propagador se torna essa daqui. A2 mini, tá ok? E isso daqui está associado com esse diagrama aqui. Ok? Lembrando, tudo isso pode ser obtido a partir de uma integral funcional, só que essa integral funcional agora ela tem um termo de fonte. Deixa eu escrever integral funcional. Essa integral funcional ela tem um termo de fonte associada com o fóton, vai ter um termo de fonte associado com psi, e um termo de fonte associado com psi barrado. A integral funcional é essa daqui. Integral de a mi de psi Cara, só cuidado quando tu estiver escrevendo, encosta no encostar no quadro, porque sua camisa é preta, você cagou as costas de giz. Se tu achar em casa a camisa branca. Um abraço em certos políticos, né? Andou encontrando isso por aí, um abraço nesse. Quem? Mandou um abraço em certos políticos por aí. Não vou falar o nome que eu vi na câmera. A S né? De pó. Deu até consideração. Se fosse ele, já me dá aspirado. E arrancar a grade, né? Outro dia eu vi uma piada que era um lava-jato por aí. O mais barato era a limpeza da S Neves, só aspira. Fiquei falando assim, daqui a pouco entra o Fernando Holiday pela porta aí e leva a gente tudo, cara. Essa delegação sem partido. Eu vou deixar o que andando sem mais nada, cara. Vai na Dodge, que isso aqui. Fica tranquilo. Não vai ter uma denúncia nenhuma. Bom, esse é o funcional gerador. É relevante, acho que é inútil isso que eu vou perguntar, mas as pessoas costumam escrever a fonte barrada com psi, isso é convenção, né? O importante é que você adote uma e siga, né? Consistentemente. É convenção. Eu prefiro escrever a fonte barrada junto com o psi barrado por uma questão de quando eu derivar a fonte barrada cair no psi barrado. Tá? Uhum. É porque eu sei que a esquerda e a direita é relevante, né? Porque você, quando está derivando férmio, também é questão de convenção? Também é questão de convenção, mas... Na hora de definir a derivada... Na hora de definir a função de correlação, você tem que olhar com calma. Ah, tá. É porque eu tenho lembranças quando você vai derivar em variáveis de Grassmann, é relevante. É relevante, não, é relevante. Você tem que tomar cuidado o que você vai identificar como sendo função de correlação. Tá, tudo bem. Vamos lá, então isso daqui. Psi e psi barrado são campos de Grassmann. As fontes também têm que ser? Sim. Para você formar objetos bosônicos. Campos. Quem sabe como escreve Grassmann? Que nem
normalmente em grama, né? 2 S, M-A-N, eu acho. É com A, né? Uhum. Grama é com A também. Grama eu acho que é com A, né? Ou tô viajando. É graça, Não né? sei. Bem, ignora a grama então, eu acho que é assim que se escreve. Eta e eta barrado são fontes externas. Fontes de grafo. E os outros campos são campos bosônicos. Com essa convenção que eu coloquei aqui, você pode mostrar isso. Que o valor esperado de um campo AMI 1x1 até um certo A M A L X L, ok? Psi de Y psi de Y1 psi barrado de Z1 até psi de YN psi barrado de ZN, isso daqui é igual isso daí é igual a menos I sobre, quer dizer, menos I elevado a 2 N mais L dividido por Z de zero, tá? Todas as fontes iguais a zero, de derivada 2N mais L de Z. Vou colocar um J grande aqui para simplificar a notação, tá? Com relação a D J Mi X1 D delta J L X L. Você lembra, Júlio, se vem com barrado primeiro ou com... Era barrado primeiro ou com sem barra primeiro? Embaixo. Eu acho que é o sem barra. Sem barra. Não. Acho que é barrado primeiro. A ordem de derivação é quem está mais à direita, né? Que você vai começar. Isso, que dá mais direito. Então, Z. 1 delta Y1 delta psi de Z N delta psi Y N. Tá ok? E tomando fonte Não, de... tem 7 fontes aí, né? Você confundiu, você botou os campos. Assim, sim. Não.
Espera muito errado. Nenhum sinal. Bom, esse com essa convenção aqui, eu acredito que seja essa expressão que relaciona a funcional geradora com funções de correlação. Aqui tanto faz a ordem que você toma essas derivadas para os campos bosônicos, isso não é relevante. Veja que aqui eu já coloquei número de psi igual ao número de psi bar. Ok? Poderia ser diferente, mas você vai obter zero. Tá? Não vai acontecer a situação em que o número de campos psi é diferente do campo psi bar. Mas isso é baseado em, por exemplo, quando a gente tem valor escalado no vácuo de um campo só, a gente sabe que tem que dar zero, ou menos que seja escalado por causa da simetria de Poincare. Esse fato de não poder aparecer números diferentes de campo e anticampo, no caso de Fermi, é qual simetria que está em jogo? Nesse caso, tem de conservação de leptons, mas tem uma outra forma um pouco mais... Será que conjugação de carga dá para ver alguma coisa? Conjugação de carga eu acho que essa não. Essa não, né? Essa não dá para ver não. Que você pode, tem uma outra forma que é um pouco mais suja de se ver, que é a seguinte, você pode utilizar aquela relação que basicamente era... Vou colocar esquematicamente, aqui ainda não vou me preocupar muito com os índices. Rascunho. A, psi e psi barrado. Tá ok? Isso daqui, a gente usa aquela relação em que isso daqui é igual a essa mesma coisa. Valor esperado, né? Então no final tem que ser um número. Tem que ser um número. Se você deixar o possível não uma coisa mesmo. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Vai sempre sobrar alguma coisa que você não consegue calcular. Aí isso daqui vai ser igual a... Quer dizer, isso daqui colocando a ação de interação aqui em cima. Lembra disso lá no início? Não. E agora embaixo? Aparecia 1 sobre o exponencial da ação de interação. Não vai ser relevante pra gente. Tá? O de cima interagente e o de baixo? E de baixo, realmente. Ok? Vamos colocar aqui. Isso daqui vai ser algo desse tipo, né? Quer dizer, essencialmente, isso vai conter termos do tipo psi barra, psi barra e uma certa potência da ação. Ok? Na hora que a gente expande aquela exponencial ali, isso daqui significa que a gente vai ter uma certa potência de psi barra, psi e A, né? Certo? Daqui, livre. Tá ok? Estou usando aqui que a ação de interação... O vértice inclui, Aí tem um resultado que é o seguinte, que no fundo é simples, porque se você tivesse uma ação livre, isso daqui se torna a ação livre da parte bosônica, a parte do fóton, mais a ação livre da parte de Dirac. Ok? Não vai ter acoplamento nenhum entre campo de fóton e campo de Dirac. Então você pode fatorar isso daqui no produto de um funcional gerador que depende de J, vezes um funcional gerador que depende dessas duas correntes aqui. Tá ok? O que significa que as funções de correlação livres se desacoplam. Tá? Ou seja, isso daqui se torna algo assim, vezes algo assim.
Ok? Ok. Isso daqui a gente calculou com o teorema de Wick, que a gente aprendeu lá no início, lembra que era a soma de todos os pareamentos. Os propagadores, né? E aqui também tem um teorema de Wick do mesmo tipo. Só que você tem que tomar cuidado que permutações pares dos pareamentos, permutações ímpares desses pareamentos, elas produzem um sinal menos. Ok? Tem só que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas também não é muito difícil de se demonstrar. Tá? É um pouquinho trabalhoso, mas fazendo a conta dá para ver isso. E aí o que acontece é o seguinte: aqui você sempre tem um número par de campos. Tá ok? Além disso, tem uma outra questão do teorema de Wick para férmions, que também não é muito difícil de demonstrar. Basta calcular o valor esperado do produto a partir da função gerador livre, que o campo psi só vai parear com o campo psi barrado. Você não tem pareamento de psi com psi. No fundo está associado com isso aqui, que essa ação associada com o setor de Dirac, colocar a ação livre associada com o setor de Dirac, ela vai ser a ação livre já completando ao quadrado, vezes a exponencial de alguma coisa que envolve eta, um certo S, que é o propagador do férmion, eta barrado. Então, de qualquer forma, quando você toma duas derivadas consecutivas de eta e toma eta igual a zero, isso daqui dá zero. Quando você toma duas derivadas consecutivas de eta barrado, toma... Vai sobrar outra fonte, Só ela vai sobra para lá. uma. Isso. Então, não tem como você parear esse campo com esse. Só... Aqui já te dá... Quer dizer, Só esse com esse? Aqui já te dá o pareamento que você precisa. Tá ok? Então você precisa ter o mesmo número de campos psi e psi barrado para ter algum resultado diferente de zero. Não, entendi a razão prática do coisa. No fundo é isso. Mas eu ainda perguntaria a razão por trás, né, de simetria. Por que Porque é simetria de elétrons. Não, é só essa? Só para saber. Eu me lembro sim. Tá. Conjugação Mas eu entendi claramente a coisa prática, né, que você... Ela vai proibir o quê? Conjugação de carga ela vai eliminar Perna ímpar de fóton? perna ímpar de fóton em geral. Tá. Mas isso só vale na QED, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que na QCD o Tião mostrou algum gráfico que tinha um número ímpar de pernas de Bloom e não dava zero a priori. Ou então dava e ele se enganou, então eu posso estar me enganando, também tem essa possibilidade. Tipo, será que vale um análogo do teorema de Furry, que vocês chamam, para QCD? Por acaso, hoje eu li que vale. Vale? Parece que não vale na eletrofraca. Tá. Mas também estou falando coisas soltas, só que eu fico com isso na cabeça, né? Tipo, a razão prática ficou clara para mim. Bom, eu li... Mas já está avisado, a simetria de conservação de leptos, está dizendo, né? Para depois eu pensar sobre isso. Beleza. Porque essa que eu estou te falando agora do Furry é um repetião, né? Porque eu lembro, não sei o porquê, não conheço a explicação, muito menos a demonstração, mas eu li várias vezes isso para QED. E aí ele fez um gráfico com, acho que com 3 pernas externas de Bloom. Eu falei, pô, mas espera aí, né? Não tem um análogo? E aí ele ficou naquela de não sei, não lembro e... Entendi. Acho que eu gostaria de operador assim, que é... Esse aqui é o inverso do operador de Dirac. É o K o K menos 1, na verdade, né? I vezes S é o propagador do Fermat. Já vou colocar aqui. Vou fazer regras Feynman para ele também. Bom, aqui o regra de Feynman no caso do Fermat é mais fácil, porque já está sendo lixado, né? É verdade, desse jeito de escrever. E aquele operador tem uma inversa, tá? É esse daqui. E Isso não é problema. basta colocar no espaço de momento. No espaço de momento, I vezes derivada corresponde a momento. Ok? E, bom, se você fizer a conta direitinho, o que corresponde a I vezes o inverso do operador de Dirac, do operador de onda, é o valor esperado de psi barrado.
psi barrado, psi dá menos i vezes isso. Tá? Então dá para mostrar isso daqui. No caso do campo de Dirac, a gente tem isso. Psi de K, psi barrado de menos K, aquela mesma história, né? Eu vou aqui K aqui menos K. Isso daqui vai ser quer dizer, I sobre o operador de Dirac no espaço de Fourier. P/ menos N. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar. Isso que a gente está fazendo de K menos K que você mostrou é como se estivesse dizendo que propagação livre tem que conservar momento igual a zero, não pode carregar momento. O momento que entra e sai. O momento que entra, sai. Se tivesse uma teoria com derivadas, isso seria verdade para os propagadores? Ou as derivadas sempre estão no vértice, né? Não faz diferença, né? Porque se você tiver derivada no vértice, você tem uma adição de momento ali. Tipo, isso. Não, digo acoplamento derivativo, que eu quero dizer. Mas acoplamento. Acoplamento derivativo. Mas, tipo assim, Interação. Mas isso não carrega o propagador, né? Essa informação é só no vértice que fica, né? A existência de derivada no vértice fica só no vértice. Aquela potência de momento adicional que aparece não influencia em nada a parte livre, né? Você fala algo desse tipo aqui? Sei lá, por exemplo. Isso. Isso aqui não influencia nada. Não influencia em nada o vértice, Não. fora do vértice. Né? Não. Você poderia ter algo desse tipo. O propagador sempre é quadrático. Sempre parte livre, não carrega nenhuma influência do. Poderia ter algo desse tipo. Você sempre pega várias parte vezes. quadrática. E aí, nesse caso, por exemplo? Mesma discussão. Mesma discussão do que qual? Não, mesma Aqui, discussão né? de Não afeta nada. Não, isso vai. Isso não afeta o propagador? Não afeta pensando nada, coisa assim, não afeta mas- nada essa estrutura aqui. Sim. Isso muda o propagador, Não é. mas continua tendo uma delta fatorada. Saquei. Né? Porque eu pensaria se não ia sobrar momentos, essa soma não daria Mas diferente de você tem zero. dois campos só. Uhum. O ponto é que você tem dois campos. Qualquer coisa diferente disso seria não conservar momento. Né? Isso. Tá. Bom, isso daqui é a estrutura do propagador associado com o campo de Dirac. A gente pode pegar isso daqui e multiplicar por P/ mais N2, P/ menos N2, Desculpa, mais. mais N2. Essa multiplicação aqui vai dar isso. P2 menos N2. Ok? Uhum. E a gente escreve dessa forma. I V2 mais M2 dividido. Desculpa, Faltou 14. 2, mas tudo bem. Tá tudo Tá tudo não, mas tá todo mundo entendendo. I K/ mais Assim. M dividido por K2 menos M2. Isso daqui a gente chama de I vezes S de K. Ok? E aqui, esse objeto é o I vezes delta mini de K. Ok? Bom, isso daqui vai ter uma representação também. De K. Isso daqui tem uma representação gráfica. Certo? Se você quiser, você pode vir aqui e colocar índices pinoriais nesses caras. Beta, alfa. São os que a gama estão carregando, né? Isso. E índices pinoriais aqui. Isso daqui ganha índices pinoriais. Né? Beta alfa. Então é sempre do barrado na Do barrado para semana. Trocar a ordem da seta significa o quê?
Se eu apontasse essa do lado esquerdo, o que eu estaria mudando na minha... Isso daqui significa propagação violeta. No outro caso seria propagação de Clóvis. Tá. Tá bom. Pensando aqui que a propagação do tempo está nesse sentido. Tá. Se eu não puder aprender as convenções, para não trocar a ordem das coisas. Ainda tem a parte de como lidar com pernas externas de gráfico ao calcular amplitude de Feynman. Só que eu não vou falar disso, tá? Que no caso de fóton se resume nas pernas externas. Porque lembra que os gráficos que nos interessam são aqueles com pernas externas amputadas. Certo? Bom, a gente poderia construir gráficos com pernas externas também, levando em conta que essas pernas externas têm um propagador, mas o que nos interessa são os gráficos que calculam o gráfico conexo e tira os propagadores externos. Ao calcular a matriz S, ou seja, ao calcular aquela amplitude de Feynman, amplitude M, o que você faz? Você tira as pernas externas e substitui essas pernas externas por, no caso de fótons, por vetores de polarização e no caso de férmions, por espinores de polarização, tá? Associado com pósitron ou com elétron. Ok? Mas isso a gente não vai discutir nada sobre isso aqui não. E por fim... Mas o Júlio vai fazer isso no verão? Que eu ouvi? Oi? Não, o Júlio vai fazer isso no Júlio verão? é especialista nisso. Processo elementar. Eu ouvi. Eu ouvi? Só para deixar registrado aí. Acho que era o Anderson que estava carregando isso. Era o Anderson? Ah, então desculpa, Júlio. Passei. Isso Bem, é o errado. Júlio seria o cara ideal para isso daí. Opa! Com e sem relações duais. E por fim, esse termo aqui, que diz respeito à interação, ele produz um vértice, um gráfico do tipo vértice. Bom, vocês se lembram que no caso do lambda φ4, o que aparecia como vértice era a constante de acoplamento, quer dizer, era o que estava multiplicado pelo operador de interação, né? Naquele caso, o operador de interação era φ elevado à quarta. Então, o que aparecia como vértice era menos lambda sobre quarto fatorial e ainda havia um fator i junto que estava associado com aquela exponencial da ação, quando a gente calcula essa forma que eu acabei de escrever aqui, isso aqui, né? Esse i aqui, ele traz um fator i para o nosso vértice, certo? Tem um nome para essa fórmula aí, não tem? Eu acho que tem um nome famosinho para isso. Eu esbarrei com isso em algum lugar, escrito de outra forma, não sem a integral de caminho que você fez, né? E tinha um nome lá, fórmula de... não me recordo o nome. Eu falei, pô, o Gustavo não falou o nome. Se eu ver, eu te falo. Depois. Não. Não. Depois eu vou procurar onde eu achei, porque eu li isso há pouco tempo. Te falo. Tá. Bom. Então, o que falta agora é o vértice, que vem desse termo aqui, que a gente tem menos E vezes I, junto com E, o operador de interação corresponde aos campos, né? Então, o psi, embora ele esteja aqui no meio, ele também entra como coeficiente desse operador. Então, o nosso vértice é esse daqui. Uma linha de fóton interagindo com linha fermiônica. Isso daqui é igual a menos I menos I
Mi. Ok? Bom, e agora, daqui a gente sabe construir, a partir daqui o procedimento é usual. Dado um processo que você queira calcular, dada uma função de correlação que você queira calcular, seja conexa, desconexa, um PI, qualquer coisa, o resultado vai ser a soma de todos os diagramas que envolvem esses elementos aí. E, bom, se for uma função de Green completa, vai envolver todos os diagramas possíveis. Se for uma função de Green conexa, envolve somente os diagramas conexos. Uma função PI envolve somente os diagramas 1PI. A diferença é que na hora de fazer aquele dicionário, de passar do gráfico para a expressão matemática correspondente, você tem algumas sutilezas associadas com as variáveis fermiônicas. Tá ok? São elas. Como eu comentei, você vai ter um teorema de Wick para Fermions, onde o pareamento ocorre só entre psi e psi barrado, mas tem essa sutileza de mudança de sinal para permutações pares, permutações ímpares. Ok? Isso se traduz em termos de gráfico de Feynman no fato de que a mudança de duas pernas externas, a troca de duas pernas externas, resulta num sinal relativo, resulta num sinal negativo para o gráfico. Tá ok? Então, a primeira observação é mudança de pernas, quer dizer, troca de pernas externas fermiônicas, trocas de pernas externas fermiônicas produz o sinal negativo. Exemplo. Se você pegar esse gráfico aqui, estou pensando aqui numa situação em que a seta do tempo está apontando para cima, tá? Se você pegar essa situação aqui, que corresponde ao espalhamento elétron-elétron, tá? Isso daqui, esse gráfico, vai ser um certo sinal positivo vezes coisas, tá ok? E em compensação, esse gráfico aqui corresponde ao mesmo processo, mas com uma troca de pernas externas, envolve menos vezes coisas. Oi? Você não entendeu o de baixo. Eu troquei essas duas pernas de cima. Tá. Ok? Então tem um sinal relativo entre os dois. Aí aqui dentro você tem que aplicar as regras de Feynman, né?
Gentileza. Loops fermiônicos. Algum loop que envolve só uma linha fermiônica, tá ok? Envolve somente linhas fermiônicas. Implicam. Quer dizer, loops fermiônicos. Não, desculpa. Vou colocar assim. Deve-se tomar um traço de quem? Das matrizes de Dirac. Faltou tomar. Pode ser. Tomar traço matriz de Dirac. Oi? Das gamas para economizar. Que aparece em cada loop fermiônico. Aparece em cada loop de ferros. Ok? E eu dou um exemplo já aqui na próxima também. E por fim temos o sinal menos. Sinal negativo. Para cada loop fermiônico. Tá? Essa segunda regra, segunda regra está associada também com